de suma importância, fundamental, uma vez que o diabetes está presente em grande quantidade na população, como você mencionou no começo. Então, acho que toda a informação, tanto para pacientes quanto para familiares, quem convive com eles também é importante. Bom, é um alerta, né? Chamar a atenção realmente para os sinais, para de que forma isso acaba se manifestando no dia a dia, na vida das pessoas. Mas qual que é a relação, né, que a doença, o diabetes tem com a visão? E mais especificamente, inclusive, com essa consequência gravíssima que é a cegueira. Exatamente. Até em consultório eu sempre tenho curiosidade de perguntar para o paciente: você sabe que diabetes tem relação com cegueira? E 100% deles Ninguém sabem. Não, sabem? sabem. Essa é a São curiosidade. conscientes. Esse conceito existe. O que cuidar já é outra coisa, né? Mas eles sabem que pode acontecer. Então, quando a gente fala como isso acontece, basicamente é porque o diabetes ele é uma doença que acomete microvasculatura, microvasos mesmo. Aham. E o olho e o rim também, que é outra coisa que onde os diabéticos sofrem, tem esse tipo de vasculatura. Então, uma vez lesionados os vasinhos da retina, que é onde exatamente acontece dentro do olho, a retina é um tecido que está lá no fundo, conexão com o cérebro, né? Faz a conexão com o cérebro, faz a gente enxergar. Ela é toda permeada de vasinhos fininhos. Quando eles são lesados pela glicemia alterada, ela se incha, sangra, e aí a visão, obviamente, borra. Então, a relação direta é por isso, a lesão com órgãos de microvasculatura. No caso, o olho é um deles, né? Quando acontece uma situação como essa, essa cegueira ela é permanente ou é possível reverter? É possível reverter, mas existe uma relação muito grande, muito séria com o tempo de evolução e gravidade e o que a gente pode fazer para reverter. É claro que nenhum caso a maioria dos casos não é perdida, vamos dizer assim, né? Mesmo que esteja em estágios avançados. Mas quanto mais a doença avança, mais é difícil voltar atrás. Perdão do pleonasmo. Sim, Né? sim. Mas, enfim. Então, a gente diagnosticar precocemente, entender a importância do tratamento precoce, da prevenção, é fundamental no resultado positivo. Quando a gente pega um paciente já com uma doença muito avançada, é claro que os esforços são maiores e a gente faz de tudo para reverter, mas entendendo que esse caminho percorrido é muito difícil de se retornar. Então, diagnosticar precocemente e tratar é importante, talvez até mais importante aí do que outras coisas durante o processo de cuidado, né? Uhum. Essa faixa etária também, né, doutor, chama bastante atenção. Pessoas de 20 a 60 anos, que sinais, né, ou quais são os principais fatores que acabam contribuindo aí para esse desenvolvimento da doença? Essa faixa etária, que são os adultos, né, é onde a doença é mais prevalente. A gente sabe que nessa faixa etária que você mencionou, o diabetes ele está presente aí em mais ou menos, dados de população mundial, 9-10% da população mundial. Imagina quantas pessoas no mundo, né? Falando no universo de 5 bilhões de pessoas, aí no Brasil mais de 200 milhões. Então, essa faixa etária, ela tem relação com uma questão genética, claro. Todos nós sabemos que quem tem um familiar diabético tem mais chance de ter diabetes, porém, isso é potencializado com hábitos de vida. Então, aquela história de obesidade, sedentarismo e entre outros fatores, vai trazendo para aquele paciente que tem uma predisposição chances maiores de ter problemas com a doença. Crianças e adolescentes também têm diabetes. Só que aí as questões genéticas estão em primeiro lugar. Então, aquilo não tem muito relação com o que ela fez ao longo da vida. Né? Exatamente. Bom, mas nesse caso também é importante identificar, né, doutor? Estar atento a isso e fazer esse rastreio, né? Sem dúvida. No caso das crianças, existem alguns sinais clássicos, como quando você encontra formiguinhas ao redor do sanitário, por exemplo. Quando a criança tem muita fome, uma fome exagerada, uma sede exagerada. Tudo isso são sinais que a gente tem que ligar uma luzinha de alerta. Falar, peraí, tá tudo bem com os exames laboratoriais, tá tudo bem com a glicemia. Nos adultos, às vezes o diabetes demora também a se manifestar ou demora a ter algum sintoma relevante que faça ele procurar o médico, né?
Então, estar em contato constante com a sua própria saúde, entendendo se está tudo bem, é o fator principal, né? Falando mais especificamente sobre essa relação, né, do diabetes com o impacto na visão, nessa perda de visão. Uma pessoa que uma vez já saiba, inclusive, que tem o diagnóstico, mas que começa a perceber alguma alteração na visão, que tipo de alteração isso chama mais atenção? E isso é bem interessante porque a retinopatia diabética, ou diabetes de uma forma geral, ele não está intrinsecamente ligado à retinopatia, ou seja, não é porque você é diabético que você vai ter a doença. Perfeito. Então, por isso, as pessoas muitas vezes não entendem muito bem a relação, né? E o mais importante também, não é porque você tem a retinopatia que você vai ter dificuldade visual. Tem pacientes que têm a doença acontecendo, progredindo, mas com a visão intacta. Eu até acho e até brinco com os pacientes que às vezes é melhor você ter uma piorazinha da visão que te leva lá no médico para você saber logo o que está acontecendo do que aquilo vai caminhando lentamente, silenciosamente, sem você, oculto, né? sem você perceber, exatamente. Então, o diabetes ele evolui, cresce e aí desenvolve a retinopatia. Se a gente for falar em porcentagem, em número, só para entender, desses diabéticos que nós falamos no começo lá, 40% vão ter retinopatia em algum momento da vida. Então, todos eles precisam rastrear. Veja, quase metade dos diabéticos vão ter algum momento em que o olho vai ser acometido de alguma forma. E nem sempre a baixa de visão vai ser o fator principal. Então, é claro que o principal é isso, né? A minha visão piorou, vou lá no médico, sou diabético, estou tendo retinopatia, vou tratar. Mas se você esperar que a sua visão piore, para que você procure o oftalmologista para saber se a tua diabetes está causando retinopatia, talvez isso seja muito ruim, muito tarde, né? Porque, como eu disse, nem sempre a baixa de visão é o primeiro fator. Sim. Essa baixa de visão seria o quê? Uma visão mais embaçada, mais distorcida? Ou são flashes de luz? O que seria isso? De uma forma geral, borramento visual. Borramento visual. Então, todo mundo tem mais ou menos uma ideia de como enxerga, porque faz coisas repetidas ao longo do dia, ao longo da semana. Então, eu sei que eu sento naquela posição e eu enxergo a TV daquele ponto. De repente, eu começo a sentar no mesmo lugar e a TV já não é mais tão clara como era antes. Perfeito. Então, esse é o sintoma mais clássico. Ou então, eu já não consigo mais dirigir à noite, está meio esquisito. Claro que existem outras causas para isso, mas dentro do universo diabético, isso pode ser uma coisa chamada edema macular, que é a maior causa de baixa de visão em diabéticos. Como eu estava dizendo, a doença pode progredir sem piora da visão, porque a piora da visão normalmente vem com esse inchaço da retina, com esse edema, né? Então, o borramento é uma das causas. Você perguntou de distorção, também é possível. A gente pode começar a ver linhas retas de forma meio tortuosa. E isso também é um sinal que deve ligar uma luzinha e te levar para o médico, né? Isso também pode ser confundido com outras coisas, né? De repente, labirintite ou coisas assim, doutor? Pode. Parece curioso, mas muitos pacientes não se importam muito com uma piora inicial da visão quando ela é unilateral. Então, nós temos dois olhos, graças a Deus, né? E quando um deles fica ruim, porque a doença pode caminhar de forma diferente de um lado e do outro, de forma assimétrica, né? Como a gente diz. Quando um dos olhos fica ruim, mas o outro tá bom, alguns pacientes não dão muita bola para aquilo. Dizem, vamos esperar, talvez melhore. E aquilo passa 30 dias, passa 60 dias, às vezes até piora um pouquinho, mas o outro olho tá segurando bem as pontas, né? E aí o paciente demora a procurar. Então, qualquer sintoma de visão diferente, diferente daquilo que você está acostumado, né? Você deve procurar o atendimento para entender quais são as causas que estão levando àquilo. Doutor, em termos de tratamento, né, de tecnologia, como que a tecnologia hoje ela está associada e está contribuindo para ajudar a evitar essa perda de visão, especialmente em relação aos diabéticos? A base do acompanhamento do diabético, que são as glicemias frequentes e exames laboratoriais, sempre continua e é fundamental. Dentro da oftalmologia, falando da questão visual, a gente tem alguns exames, uma gama de
de exames diagnósticos que nos ajudam muito. Alguns nomes meio complicados, como angiofluoresceinografia, né? Tomografia de coerência óptica, a gente tem o angio-ACT, enfim, são armas que a gente tem, são fundamentais no acompanhamento, no diagnóstico e principalmente para a gente escolher a melhor terapia, o melhor caminho. Uma vez que você diagnostica e entende o que aquele paciente tem, você precisa traçar uma estratégia de tratamento em conjunto, você e o seu paciente. E aí esses exames nos ajudam a entender qual é a melhor estratégia para aquele momento. Seja cirúrgica, seja ambulatorial, menos invasiva, mais invasiva. Tá certo, doutor. Qual a mensagem, então, né, para a gente realmente trazer aí a importância de ficar de olho aos sinais, a esse momento visual de que talvez quem está nos escutando agora está passando e que precisa ficar alerta aí realmente em relação a essa consequência aí da diabetes na visão? Então, como eu estava dizendo, né, quando a gente fala de baixa de visão por diabetes ou retinopatia diabética, sempre o atendimento mais precoce é o que vai dar melhor resultado. Por mais que seja óbvia a frase, mas a gente precisa bater nessa tecla. O que significa isso? Você sendo diabético, você não deve esperar algum sintoma pior ou esperar que a visão piore. Você deve fazer os seus exames frequentes, os chamados fundo de olho, né? Mapeamentos de retina, sempre acompanhado pelo seu endocrinologista, que está monitorando as suas glicemias, os seus exames laboratoriais, fazer esse acompanhamento, então, frequente com o oftalmologista, para que a gente, ao menor sinal de uma evolução da doença no fundo do teu olho, a gente possa tratar precocemente. O diabetes é uma doença que não perdoa muito quando você vai deixando ela de lado. Então, a gente não deve brigar muito com isso. Tem que saber que precisa conviver em harmonia com a doença, e convivendo em harmonia com a doença é estar controlado e fazendo acompanhamentos periódicos. Doutor, muito obrigada por estar aqui conosco, prestar esses esclarecimentos e fazer este alerta a toda a nossa população. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço. A gente vai fazer uma pausa e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação de Mato Grosso do Sul para você. Até já.